Fala pessoal, tudo bem? Gabriel aqui do Saber Investir Bem. Bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre um setor muito interessante e centenário na nossa Bolsa de Valores, que é o setor de papel e celulose, representado principalmente por três empresas, né? Duas bem grandes e uma um pouquinho menor, uma small cap. E a gente vai entender um pouco se o setor tem realmente essa característica de defensivo, ensinando ao investidor o que ele deve olhar e que pontos que ele deve se atentar ao investir ou conhecer o mercado de papel e celulose. Lembrando, pessoal, que esse vídeo não é recomendação de investimento, consulte os dados, confirme, né? E o conteúdo tem propósito educacional e também informativo e, claro, não é análise de investimento. Então, até trouxe aqui um resumo de mentalidade, mas é claro que isso aqui está bem raso porque a gente vai abordar mais para frente. Mas esse setor ele está presente no nosso dia a dia e ele tem uma conexão com outros setores, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de papel e celulose, a gente pode imaginar, por exemplo, as caixas de papelão, que são as embalagens, conforme são citados aqui. Isso aqui tem comunicação com outros setores, né? Tudo que você, por exemplo, compra no e-commerce vem em uma caixa, vem em uma embalagem, né? Ou, por exemplo, o transporte de determinados produtos vem em embalagens e por aí vai. Bom, celulose utilizada para várias coisas, papel, né? Papel tem vários tipos de papéis, cada um utilizado em um segmento diferente. Então, o fato é que esse setor ele tem alta participação no nosso dia a dia, né? A gente pode perceber ele no nosso dia a dia de uma forma bem simples. E esse setor, ele possui ciclos, tá? Então não é um setor que possui uma renda tão retinha, uma receita tão retinha, ela pode estar oscilando conforme algumas condições de mercado, né? E até questionei aqui, será que são empresas de dividendos? A gente vai descobrir então se essas empresas são dividendos e eu estou trazendo três principais empresas que estão listadas na nossa Bolsa de Valores, que é a Klabin, aí que muita gente conhece, muita gente ouviu falar. Também a Suzano, que já é um pouquinho menos comentada no sentido de dividendos, mas é uma empresa gigantesca. E também a Irani, que é uma small cap e também aí vem apresentando lucros e dividendos. Então, pessoal, falando um pouquinho de Klabin, por que eu disse que esse setor ele é centenário? Olha só, essa empresa aqui tem 125 anos de história, né? Então, é uma empresa que tem bastante tempo de mercado. Olha só, a Klabin aqui que começou em 1899. Então, é uma empresa bem antiga e que passou por muita coisa, o que deixa uma marca de uma certa confiança do investidor que olha uma empresa tão centenária. Mas é importante a gente observar alguns pontos, como por exemplo, endividamento, alavancagem, entender o que está acontecendo com a empresa. Nós podemos citar que a Klabin é uma companhia que tem um portfólio bem amplo, né? Então ela trabalha aqui, por exemplo, com fibras, celulose, aqui os papéis e embalagens, e aqui a gente consegue ter um panorama bem legal da onde a gente pode encontrar cada uma dessas coisas. Então olha só, fibras aqui a gente tem eucalipto, pinos e aparas, né? Esse tema aqui é bem citado quando a gente fala de Irani, então a gente pode trazer mais para frente. Celulose, fibra curta, fibra longa e também o fluff. Nós temos papéis com papel cartão, por exemplo, que a gente pode observar na caixinha de leite. Olha só, até aí as empresas de papel, elas estão envolvidas, né? E alguns exemplos mais comuns, por exemplo, o papel ondulado, né? Que a gente vê aí nas caixas de supermercado tem também. Então temos vários setores aí que movimentam a economia. A Klabin hoje é uma empresa grande, conta com 22 unidades fabris distribuídas em 10 estados, inclusive uma na Argentina, olha só. Então a companhia sai até do Brasil, certo? Como que a Klabin gera dinheiro? Da onde que vem a receita da Klabin? Olha só, aqui no Investidor 10 nós conseguimos ter esse gráfico que ele já resume do último trimestre o quanto que vem de cada área da Klabin. Então nós temos aqui uma participação de 28% em embalagens com papelão ondulado, nós temos 22% com papel cartão, nós temos 16% com celulose e fibra curta, aqui a gente tem, por exemplo, fibra longa também, então celulose, parte de celulose ocupa aqui praticamente 30% da receita da Klabin, enquanto a parte de embalagens 28% e papel cartão com 22%. Se eu juntar aqui com o papel containerboard, nós temos aqui por volta de 33%, né? Então, nós percebemos que cada um dos setores, embalagens, papel e celulose, ocupa aproximadamente 30%, o que gera uma diversificação para a receita da companhia. Por exemplo, o setor de embalagem e papel, eles têm uma característica de ter receitas mais estáveis. Já a celulose, ela tem bastante oscilação, né? Ela oscila um pouco mais, depende aí, ela é uma commodity, né? Então atua em ciclos. E como a gente pode ver, a distribuição
da receita da Klabin, 65% vem do Brasil, então os outros 35% vem do mercado externo. E aí a gente pode ver de que país que compra mais aqui, né, que gera receita para a Klabin. Nós temos a Itália com 5%, China com 4%, a Argentina com 4% e México com 3%. Então, aqui no caso, a receita da Klabin ela é bem diversificada, tem uma concentração no mercado interno, mas também tem uma participação de um pouco mais de 1/3 no mercado externo. Falando um pouquinho dos números da Klabin, eu queria destacar, por exemplo, a questão de endividamento da Klabin, tá? Então, se a gente pega a dívida líquida sobre EBIT, que seria o resultado operacional da companhia, por que eu não estou usando o EBITDA? Porque aqui eu estou colocando no cálculo depreciação e amortização, tá? Então, estou olhando o EBIT. No caso, a companhia hoje, ela tem esse indicador em quase 6 vezes, ou seja, ela precisaria de 6 anos de resultado operacional após depreciação e amortização para fazer o pagamento da sua dívida líquida total, tá? Então, dívida líquida já está desconsiderando o caixa que ela possui. E quando a gente fala de resultado operacional, a margem EBIT, aqui lembra, depois de amortização e depreciação, nós temos uma margem aqui, ela tem algumas oscilações, mas uma margem até que estável, né? Uma média de 25% se eu usar esse indicador, ou 26% aqui, por cento. Chegou a ter um pico lá em 2022 de 33,4%, então a empresa tem uma margem EBIT estável, né? E já quando a gente olha o EBITDA antes da depreciação e amortização, essa estabilidade é até um pouquinho maior, tá? Por que é interessante no caso de Klabin olhar EBITDA? Porque a companhia tem uma política de dividendos voltado para o seu EBITDA, então ela paga uma porcentagem desse número, né, desse resultado, ao invés do lucro líquido, como a gente é acostumado a ver. No caso, então, a média da empresa para a sua margem EBITDA é de 35% a 36%. E puxando o histórico de pagamento de dividendos da Klabin, nós vemos que nos últimos 10 anos a empresa pagou dividendos crescentes, tá? Teve oscilações, mas em termos gerais foram crescentes, né? Então, só em 2020 que houve a falha no pagamento de dividendos, a companhia não pagou nada, mas ela já em 2021 retomou o pagamento e aí ele acabou saltando em 2022. Olha só, em 2024 a companhia pagou 27 centavos por ação e aqui em 2025 por enquanto pagou 10 centavos por ação, que dá um dividendo atual, olhando os últimos 12 meses, de quase 6%, 5,9%, tá? O dividendo médio dos últimos 5 anos de 4,23%. A Klabin tem uma política bem regradinha de pagamento de proventos, pagamento trimestral, tá? Então se a gente puxar, os meses sempre acaba batendo certinho. Então em março nós temos Datacom, pagamento em março mesmo, Datacom em maio, pagamento em maio, agosto, pagamento em agosto. Se a gente olhar para o ano passado, foi basicamente isso aí também, com uma pequena diferença aqui, fevereiro, maio, agosto, aqui novembro, dezembro, né, com o JCP. Então olha só, a companhia ela tem uma política bem definida. Trimestralmente você acaba recebendo dividendos da Klabin. Agora, uma outra empresa também centenária do setor é a Suzano, e essa companhia aqui ela é voltada para celulose, tá? Então tem também uma atuação forte no mercado internacional, tanto que se você olhar aqui a gestão financeira, você vai ver os indicadores em dólares. Olha só, a alavancagem de 3,1 vezes em dólares. E é uma companhia que tem gerado um caixa operacional no segundo trimestre de 2025 de 4,1 bilhões de reais, quando se comparado ao primeiro trimestre, que foi de 2,6, ou seja, teve uma geração para quase o dobro em relação ao trimestre passado, mas foi inferior quando se olha ao ano passado. No segundo trimestre de 2024, a companhia teve uma geração de caixa operacional de 4,5 bilhões de reais. Como a companhia trabalha aí praticamente na parte de celulose, tem aí uma oscilação do mercado externo quanto ao preço líquido praticado, médio, né? Nós temos, por exemplo, em dólares, que no segundo trimestre ele foi de 701 dólares por tonelada, caiu para 555 dólares por tonelada, enquanto em reais caiu de 3.657 reais por tonelada para 3.146. Quando a gente olha o EBITDA ajustado, a companhia também teve uma redução em relação ao ano passado. Nos últimos 12 meses, então, ela teve um EBITDA de 21 milhões de reais. Por conta de ter uma commodity, é uma estratégia bem interessante desse tipo de empresa estar olhando o seu custo, tá? Porque isso acaba gerando maior eficiência. Isso aqui, para comparativo, é quando a gente fala, por exemplo, da Petrobras com o seu lifting cost, quanto menor, melhor. Mesma coisa ou parecido com a Suzano. No caso, lógico, a gente não vai olhar lifting cost, a gente vai olhar um outro indicador que tem a ver com o negócio de celulose. Então, boa parte do seu custo
vem da madeira, depois em insumos, né? A maior parte seria os insumos. O custo fixo, veja só, aqui no segundo trimestre de 2025. E perceba então que seu custo caixa houve uma redução de 3% em relação ao primeiro trimestre de 2025. E quando a gente olha em relação ao ano passado, houve estabilidade. Isso aconteceu principalmente por conta do efeito câmbio positivo de R$16 por tonelada, tá? Então, o custo caixa acabou ficando mais caro. Se não fosse por esse indicador aqui, nós teríamos possivelmente um custo caixa menor nesse segundo trimestre. Em relação ao endividamento, para a gente poder passar para os proventos, né? Hoje a dívida líquida em março da companhia era de 12,9 bilhões de dólares, passou para 13 bilhões de dólares em junho de 2025. Perceba que nesse período a companhia gerou um EBITDA de 1,1 bilhão de dólares de forma ajustada. A sua alavancagem, então, na moeda estrangeira subiu para 3,1 em relação ao trimestre passado. E, enquanto a gente olha em reais, houve uma redução de alavancagem de 3,5 para 3 vezes dívida líquida sobre EBITDA nos últimos 12 meses. O custo médio em dólares é de 5% ao ano, com um prazo médio de 74 meses. Ou seja, a companhia tem uma média aí mais ou menos 6 anos. E quando a gente olha a sua liquidez, nós podemos observar que ela tem uma cobertura para os próximos anos, né? Ela faz essa projeção aqui até onde ela consegue cobrir, então perceba que ela consegue cobrir 6 meses de 2025, 2026, 2027 e uma parte de 2028. Apesar de apresentar um pagamento de proventos, a Suzano já não tem tanto um foco voltado para dividendos, quando a gente olha principalmente a questão do dividend yield, né? O dividendo atual da companhia é de 3,8% e quando a gente pega a média de 2,37%, de 2015 a 2019 os proventos acabaram sendo bem baixinhos, quando em 2022 ela acabou repassando maiores proventos. E o dividendo da companhia, ele já tem uma política diferente da Klabin. Perceba aqui que nós temos praticamente dividendos anuais com pagamentos. Em 2024 foi em janeiro, dia 10 de janeiro, R$ 1,16 por ação. E em 2025 também em janeiro, de R$ 2,00 por ação. Então a Datacom no finalzinho de 2024 pagou em 2025. Em 2023 foi a mesma coisa. Em 2022 nós tivemos Datacom em dezembro e em maio e em janeiro. Pagamento também em janeiro, maio e dezembro, né? Então ela anuncia o dividendo e paga bem rápido. Só que ela gera um fluxo menor do que a Klabin. Perceba que a Klabin tem um pagamento trimestral, enquanto aqui, por exemplo, na Suzano, nós estamos indo para agosto, para setembro já de 2025, e o pagamento foi só no final do ano de 2024, a Datacom, e o pagamento é em janeiro de 2025. Se isso se repetir, nós teríamos uma Datacom para dezembro. Perceba que ela apresentou nos últimos 3 anos Datacom em dezembro, então 2022, 2023 e 2024, e o pagamento ficou ou para dezembro ou para janeiro. Então, se a gente fosse esperar um dividendo para a Suzano, seria com a Datacom para dezembro e o pagamento provavelmente dezembro ou janeiro. E agora, para finalizar o vídeo de hoje, vou estar trazendo uma empresa que, se antes a gente falou da Suzano que tem um foco em celulose, agora a gente vai falar de uma companhia que tem um foco em embalagens. Então olha só que interessante aqui, 94% da Suzano veio da receita dela, veio de celulose, enquanto 6% veio de papel. Já a Irani, 60% veio de embalagens sustentáveis e 40% vem de papel para embalagens. Então é um perfil diferente da Suzano. E uma coisa que eu posso estar falando para vocês, pessoal, é que a Irani, ela é uma companhia relativamente menor do que, por exemplo, a própria Suzano, a Klabin, né? Relativamente menor não, ela é bem menor do que as duas. A Irani, ela é uma microcap, hoje ela tem um valor de mercado de 1,8 bilhão de reais, tá? Então ela é considerada uma microcap. E uma coisa que ela está tendo dificuldade, que ela está conseguindo fazer agora, é o seu repasse de preços médios. Então perceba aqui que reais por tonelada no segundo trimestre era de 5.345, ela conseguiu repassar, ou seja, um aumento de 13,4% para 6.063 reais. E olhando um pouquinho o perfil de endividamento da Irani, perceba quando a gente olha os indicadores de alavancagem, eles são menores do que, por exemplo, a Suzano, que eu trouxe dívida líquida e EBITDA. Hoje a Irani está trabalhando com 2,3 vezes o seu EBITDA em dívida líquida, ou seja, ela precisa de 2 anos e 1/3 de ano para pagar toda a sua dívida com seu resultado operacional. E a companhia, no segundo trimestre, fechou com 627 milhões de reais em caixa. Lógico, aí ela tem seu endividamento aqui de 1,1 bilhão de reais em forma de dívida líquida, daria uma dívida bruta total de 1,7 bilhão de reais. Perceba que de 2022 até 2025, período atual,
praticamente o endividamento ficou de lado, né? Na verdade teve até uma leve redução. E uma característica interessante é que 91% é dívida de longo prazo. Então a companhia ela tem caixa e ela consegue estar arcando no curto prazo. Custo médio no segundo trimestre de 2025 da dívida da companhia foi de 12,4% ao ano, que seria equivalente a 100% do CDI. Então olha só que interessante, a companhia tinha um custo médio de dívida de 100% do CDI. Se ela consegue alocar, por exemplo, o seu caixa a 100% do CDI, ela consegue ter uma rentabilidade similar ao seu custo de dívida. E quando a gente fala desse ponto, é interessante a gente olhar, por exemplo, o ROIC da companhia, que seria o retorno sobre o capital investido, teve uma retração desde 2021 de 24,9%, que seria um ROIC elevado, para 11,8%. Só que quando a gente pega o custo médio da dívida após o imposto de renda e a contribuição sobre o lucro líquido, nós temos ainda um spread de rentabilidade, ou seja, o ROIC da companhia é maior do que o seu custo de capital. E de 2024 para cá, nesses 2 trimestres, houve uma recuperação do seu ROIC de 11% para 11,3% e depois para 11,8%. E desde 2020 a companhia tem pago os dividendos crescentes, com uma queda em 2024, em 2025 também um pouquinho menor o provento. O dividendo atual dela é de 9,16% e quando a gente olha o histórico de 5 anos é de quase 6%. Política da Irani também, ela é bem redondinha, pagamento trimestral, tá? Então aqui nós temos pagamentos em março, maio, agosto, o próximo em novembro, se repetir o calendário do ano passado, tá? Então perceba que Irani e Klabin tem pagamentos mais recorrentes, trimestrais, enquanto o Suzano parece ter uma característica ali um pouco mais anual. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, falando bem de leve ali sobre Irani, Klabin e também a Suzano, empresas de papel e celulose. Eu vou estar trazendo um vídeo exclusivo para os membros, abordando temas bem interessantes, mais aprofundado sobre essas empresas e o que a gente precisa estar olhando e entendendo sobre a questão de alavancagem, sobre preços e também sobre os números de cada companhia. É isso, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Até a próxima e tchau!